ao conteúdo de Química Orgânica, vamos falar um pouco sobre estereoisomeria ou isomeria espacial. Para a gente entender um pouco sobre estereoisomeria, é necessário situar em que campo da química o conceito se encaixa. Ele se situa no campo da química orgânica, mais especificamente na química molecular, já que trata diretamente da forma molecular e da forma estrutural dos compostos químicos. Conceituando isomeria, estereoisomeria, vamos falar um pouco de isomeria. Isomeria é o nome dado a um fenômeno que ocorre quando dois compostos que têm a mesma fórmula molecular, têm a mesma fórmula molecular, mas eles estão diferentemente nas fórmulas estruturais. Pensemos em uma fórmula qualquer, como H6C2O2. Pode existir na natureza dois compostos que têm essa mesma fórmula molecular, mas com fórmulas estruturais diferentes. A esses compostos é dado o nome de isômeros. Notem que esses compostos são escritos distribuindo seus átomos continuamente no espaço na mesma linha. No entanto, existem compostos que ocupam duas ou mais linhas, formando figuras geométricas. Assim, esses compostos são pertencentes à isomeria espacial. Então, eu vou falar sobre a isomeria óptica, que segue o mesmo preceito da isomeria espacial, com a mesma fórmula molecular, mas com fórmulas estruturais diferentes, distribuídos de forma não linear no espaço. Porém, há diferenças. A principal delas é o tipo de isômero ser diferenciado por sua atividade óptica. Então, quando um feixe de luz polarizado toca nelas, elas nunca vão na mesma direção, sempre vai uma para a direita, esquerda, para cima ou para baixo, mas nunca na mesma direção. Muito obrigada. Dando continuidade ao nosso trabalho, eu irei falar dos enantiômeros. Enantiômeros é quando uma molécula é assimétrica, ou seja, quando não é possível dividi-la ao meio de modo que os dois lados resultantes dessa divisão fiquem iguais. Ela possui dois enantiômeros, que são a imagem especular um do outro. Os enantiômeros não são sobreponíveis, por isso são chamados de moléculas quirais. Bom, e agora eu vou falar sobre o ácido buteno-dióico. Esse ácido se apresenta sob a forma de dois isômeros. Ambos os compostos são derivados do etanol, no qual o átomo de hidrogênio em cada carbono pode ser substituído por um grupo de CO2H. Os compostos apresentam isomerismo cis e trans. A forma trans é o ácido fumárico ou ácido transetileno dicarboxílico de fórmula HO2C, ligação simples com CH, ligação dupla com CH, e é esse. Este é um ácido dicarboxílico alifático insaturado cristalino e incólor, que se encontra distribuído tanto no reino vegetal, em determinados fungos, como no reino animal, e pode ser obtido com fermentação do âmido. É um ácido intermediário do ciclo de Krebs e é usado na produção de resinas sintéticas. Bom, gente, como vocês observaram, o Lucas falou sobre a isomeria trans. Eu irei falar um pouco sobre a isomeria cis. A isomeria geométrica, também conhecida como isomeria cis-trans, é um tipo de isomeria que engloba alcenos e moléculas cíclicas saturadas. A forma cis é um ácido maleico ou um ácido etilenodicarboxílico, é um ácido carboxílico insaturado de fórmula C4H4O4. É um sólido cristalino, incolor e solúvel em água que não se encontra na natureza. Obtém-se tecnicamente por hidrólise do seu anido, que por sua vez se obtém por oxidação catálica do benzeno. Com pentóxido de vanádio, este ácido é usado nas fábricas de matérias plásticas. Ao aquecer o ácido maleico em solução aquosa,
o mesmo transforma-se em ácido fumárico. É isso, obrigada. Então, nós acabamos de falar sobre a diastereoisomeria cis e trans em compostos de cadeia acíclica. Em compostos de cadeia acíclica, para quem não sabe, é uma cadeia aberta. Se os ligantes de cada átomo de carbono da dupla forem diferentes entre si e iguais ao ligante de outro átomo de carbono, se tem uma formação de dois compostos, que são os isômeros geométricos cis e trans. Então, você observa que o isômero cis possui ligantes iguais em cada átomo de carbono da dupla e em um mesmo plano, semi-espaço. E o isômero trans, ele possui ligantes iguais em cada átomo de carbono da dupla, com planos opostos. É necessário que os ligantes de cada átomo de carbono da dupla sejam diferentes entre si, porque se forem iguais, é praticamente impossível haver isomeria. Vimos as propriedades físicas dos isômeros cis e trans, que elas se diferem ligeiramente e muitas vezes essas propriedades químicas também variam. Observem, por exemplo, aqui essa molécula do ácido butenodioico. Devido à sua configuração espacial, o ácido maleico ele possui dois grupos de carboxila em um mesmo plano. E é por isso que é capaz de sofrer desidratação intramolecular, que ocorre quando os átomos de uma molécula sofrem um arranjo liberando uma molécula de água, formando o anidro maleico. Bom, essa foi a nossa apresentação. Muito obrigado a todos que assistiram até o final e a todos que gostaram. Obrigado. Enantiômeros não são sobreponíveis e por isso são chamados de moléculas quirais. Moléculas quirais, sai do meio. Agora chamando meu irmão Lucas para ele dar Isso aí! enantiômeros. Os enantiômeros, quando eu quero saber aqui, porque ele tá me convidando de novo, né? Porque já que porque ele tá bonzão, né? Mas todo mundo quer fazer dando continuidade ao nosso trabalho. Vai, Sabrina, vai, agora é sério mesmo. Dando continuidade ao nosso trabalho, eu irei falar dos enantiômeros. Dando continuidade ao nosso trabalho, eu irei falar dos enantiômeros. Enantiômeros é quando uma molécula é assimétrica, ou seja, quando não é possível... prestou não. Continuidade do nosso trabalho, eu irei falar de enantiômeros. É quando uma molécula... Acertei isso! Sai do vídeo, Deus. Tem que sair, eu vou gravar, tô saindo. Sim, tu não falou, fez eu ficar. É usado em fábricas de matérias plásticas. Ei! Que tá então bem. Bom, gente, como vocês acabaram de observar. Eu tô só. Então, o Lucas falou um pouco sobre. Não, gente, Joina! A estereoisomeria ou isomeria espacial eita, meu Deus, tem um negócio ali! negócio. Errado, eu tinha que lembrar que Ei, Nossa Senhora Aparecida, sinto Não, muito agora mais. Então, para dar Olha lá. Não, é sério, não vou gravar mais não, certo? eu vou, agora eu vou. Doente de amor, o remédio na vida noturna.